Olá pessoal, então quando falamos sobre exercícios, nós falamos sobre fatores importantes que vêm a correlacionar as maneiras evidentes que relacionam o treinamento, que é uma permanência constante e avaliativa, ok? E as diferentes disciplinas cíclicas, que requer as mesmas formas de trabalho parcial. Trabalho parcial são intervalos, e o geral vai nos colocar fatores que há essa parcialidade, né, que relaciona fatores importantes entre as fontes energéticas e as fontes poderosas que relacionam o próprio corpo do ser humano, entre a sua essência, a sua transcendência, a linguagem que eu coloquei. Desde o início comecei ou seja, essas lives parciais, pausem, você começa uma live assim, coloca uma pausa, uma duração, uma durabilidade. Se a pessoa quiser assistir, assiste, independente que seja a sua crença, a sua religião, para ver o campo hermenêutico relacionado à corporeidade e à motricidade humana. Ok? Vamos lá. Então, entre o trabalho, entre o treinamento, que é constituído, ou seja, quando é construído, coloca fatores importantes. A constituição é relacionada ao quê? Algo que vai se gradativamente nos campos editoriais que venham colocar maneiras para ser um almanaque, ou seja, um alquimista buscando as suas montanhas e os seus derivados relacionados ao objetivo. Então, quando eu falo sobre exercício, eu falo de caráter, natureza, dimensão, exemplificações que vêm relacionar, ou seja, os jogos, os membros inferiores, superiores, e coloca essa solicitude, né, que vem a colocar o panorama importante. Então, quando eu falo sobre natureza do exercício, vamos em partida buscando Platonov como pedagogo em campos de análise e campos de atletas especialistas. O especialista, ele é especializado em alguma coisa. Alguma coisa ele é. Se amanhã ele não for, é porque ele está morto. Não, mas ele deixou algum legado, alguma legalidade, alguma escola, algum treinamento que venha lembrar alguma coisa boa, né? Eu sei que o ser humano tem a sua natureza ruim. Veja bem, então essas intensidades que relacionam a coisa, é uma coisa que vai ser uma coisa. E essa coisa cria possibilidades. E essa coisa cria uma funcionalidade. E o funcionamento nos traz conjunções que vêm a intercalar o atleta em buscar suas metas que vem almejar. Em destaque, o que eu vou almejar hoje? São panoramas importantes que nós temos que colocar. Uma tem posse de doutorado, uma tem posse de mestrado, uma tem posse de especialista, um tem posse de pós-doutorado, PhD. Qual é o tipo de intensidade que nós temos que levar? Temos que respeitar e deixarmos, ou seja, liberar serotonina, dopamina, qual tipo de substância para ver, ou seja, a gargalhada. Parece que eles estão num trono, todo respeito no céu, não sei como é que é, e ficam dando gargalhada na Liga da Justiça. É lógico que o capital fala muito. Como eu falei por tempos atrás, com o próprio médico ali, falei, rapaz, o senhor é de Cuba, a diferença é que eu sou brasileiro e infelizmente ainda são poucos no mestrado relacionado à educação física. Nós ficamos infelizes, ou alguns ficam felizes, porque ninguém pode pegar o lugar deles. E fica aquele tópico, a topografia. Ao meu ver, o investimento que eu fiz tempos atrás, ligado a um campo que é incontornável, não pode haver essa força-tarefa, essa força inicial. Mas é um descaráter tão grande que há um índice muito grande, um sumário, um campo de trabalho, intensidade, volume, e essa natureza entre o índice interno e o índice externo entre programações coloca uma natureza impactante, né, ligado ao trabalho. Quando eu falo trabalho, falo de tempo. Quando eu falo de tempo, falo de produção, resultados, performance. Embora o próprio esporte, o que ele é? O que é o esporte? É um jogo? O esporte é o quê? É paradoxal? O jogo é fundamental? O que é jogo? O que vem a colocar fatores entre a porcentagem, entre minutos,
segundos, milésimos de segundos, ou seja, ou horas. Entre esse processo aeróbico e anaeróbico, o que vai haver? Uma liberação que venha destacar, que venha almejar o meu objetivo destacado. Ou seja, entre essa Liga da Justiça, entre especialistas, doutores, pós-doutores, a atividade humana é uma atividade humana. Cabe a nós colocarmos componentes, que é o quê? O exercício físico e a atividade física, que é uma somatória totalizada. Essa totalidade, há uma realidade. E aonde há uma totalidade, há um deslocamento. E aonde há um deslocamento, cabe a nós dizermos, né? Cabe a nós dizermos que ocorrerá uma disciplina. E a disciplina é algo que vem a disciplinar o que você tem que fazer. Quando há uma disciplina motora, há uma habilidade motora. Depois vai havendo outras instabilidades, outros níveis de disciplina, de competências que você vai ocorrer diante do seu treinamento, no seu dia diário. Ou seja, entre um desportista, o seu caráter de nadador, o seu caráter de corrida, atletismo e outras modalidades. O que vai almejar diante disso? Qual é a comparação? Quais são os campos fecundos que vem a relacionar? Fecundo é fertilidade, é a embriologia, relacionado ao DNA, ao RNA, os cromossomos. Quais são os fatores internos e externos que vêm te dar uma herança genética e fenótica e genótica? A coordenação dos movimentos, os efeitos ultrapassam 70% a 80%. Ok, isso coloca já um campo de gasto calórico, um campo de estimativa e média. A Idade Média nos coloca fatores que venham a haver uma identidade dogmática, segundo Barbosa. Ele pesquisou e acabou chegando o quê? O que é esporte, o que é religião. E nós estamos aí nessa natação perplexa, 4%, 10%, estou colocando até aumentando aqui, ou diminuindo, ou dividindo, né? Em questões de nados e essa identidade perdida. Melhor nadar descalço, ou seja, ficar olhando, só visualizando, no retrovisor, nos ouvidos, e essa audição e esse equilíbrio que ocorre entre a natação e a articulação escapular. Ou seja, nos dá um alívio muito grande, porque as costas também estão ligadas à medula óssea. Quando você faz um relaxamento, uma masoterapia, uma psicoterapia, uns termos ocupacionais ligados aos pontos vitais, ligados a algumas partes que tem uma tensão na região do trapézio, na região do serrátil, ou seja, alguns pontos que intercalam o campo axial. Você vai passando, você vai olhando, aí você vai vendo aquela isotensão. Essa isotensão, é lógico que você vai fazer o quê? Um exercício. Tem as bolinhas, tem aquelas vamos falar manete, não, como é que é o modo de dizer? Tipo umas bolinhas de borracha que você pode comprar ali nos campos ortopédicos. E tem vários campos assimétricos, várias formas e coisas que você pode passar ali. Mas a questão é essa. Aonde você vai fazer isso? Vai aumentar ou vai proporcionar a sua clientela? Pode aumentar o que? A linguagem. A linguagem que eu falo é a citose metabólica. É os ácidos que vão ser propicientes relacionados à pessoa. Há um tipo de potência que é tão egocêntrica que ela relaciona a força máxima a um tipo de pessoa. Nós temos que ver os termos sociográficos. O sociograma, que vem a pontificar os campos anaeróbicos máximos. A potência de esgotamento, a potência crítica, a potência e o seu limite. Ou seja, onde há uma potência, há uma distância. Já falei. Aonde há uma potência, há uma velocidade. Aonde há uma velocidade, há um peso. Será que o meu peso vai refletir? Será que a minha carga é tão pesada? Eu vou ter que levar um monte de gente nas minhas costas? Fazer aquela brincadeira do canguru, aquela atividade que nós fazíamos, né? Tempos atrás, para trabalhar as pernas, cada um pegava alguém, mesmo peso, né? Colocava nas costas e fazia aquela corrida do canguru. Aí subia nas arquibancadas lá da esportiva, depois tinha que descer, subir e descer 3 vezes, depois trocava. Cara, é uma dor na lombar, no cóccix. Olha que o cóccix é o osso da alegria, mas era uma dor e era um agachamento avanço. Consequentemente, você fazia um agachamento avanço. Qualquer tipo de agachamento você fazia ali. E o cara que veio pra mim é um cara que tinha um dobro do meu peso. Até nisso eu levei a pior. Bem feito pra mim até nisso.